Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Como vocês estão hoje? Meus irmãos e minhas irmãs, nessa mensagem quero falar convosco sobre a intimidade com Deus. Como uma pessoa pode ter intimidade com o Pai, intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ter intimidade com o Espírito Santo. Se você deseja já ter isto com o Senhor, então eu digo a você assistir esse vídeo do começo ao fim, porque essa é uma mensagem que vai te edificar e vai melhorar o seu relacionamento com o Senhor, e também a sua vida, a sua maneira de viver e de se relacionar também com as pessoas, porque o relacionamento com Deus, ele molda nós e nos influencia, e nos faz tornarmos melhor com a nossa família, nossos parentes, nossos amigos, colegas e também com as pessoas em geral. Bom, para começar, quero falar sobre o que é intimidade. Segundo o que pesquisei em um site de etimologia, a palavra intimidade tem origem no latim e significa dentro. Em meu entendimento, ter intimidade com alguém é você conhecer o que está dentro daquela pessoa. Por exemplo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos que ela não conta ao público, mas apenas às pessoas que ela confia e que são achegadas a ela. Segundo a Bíblia, como nós podemos ter intimidade com Deus? Na verdade, antes disso, eu quero falar um pouco sobre por que ter intimidade com o Senhor. Bom, eu já falei um pouco antes aqui, mas porque a intimidade com Deus é uma coisa maravilhosa. O conhecimento de Deus, ele transforma a pessoa, faz ela ser alguém melhor, faz ela conhecer e entender a vida de uma maneira extraordinária. Essa pessoa, ela se aproxima de Deus, relaciona-se com Ele de uma maneira especial, e também a maneira como ela viverá e se relacionar com as outras pessoas será diferente de antes. Isso, como pode dizer? Isso porque ela conhecerá a perfeita vontade de Deus, sobre como Ele quer, sobre o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós digamos. Esses aqui são alguns dos benefícios que nós podemos ter ao sermos íntimos de Deus. Agora, falando convosco sobre como ter uma intimidade com Ele. Primeiramente, para você ter intimidade com Ele, você precisa conhecê-lo verdadeiramente. Muitas pessoas, elas conhecem ao Pai apenas de ouvir falar, apenas o que ouvem os outros dizerem a seu respeito. E a maioria das pessoas que falam sobre Deus são pessoas incrédulas e desobedientes, ou seja, pessoas que não acreditam nele e não o amam. Isto é um problema, porque, como posso dizer, você daria ouvidos à voz de um mentiroso? Ou então você deseja conhecer a Deus através de seus inimigos, o que eles têm a dizer a seu respeito? Eu acredito que não. Como nós podemos conhecer verdadeiramente ao Senhor? Isto é, nós podemos conhecê-lo verdadeiramente por meio da sua palavra. Em João, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3 ao 4 está escrito: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Para uma pessoa conhecer a Deus, ela precisa ouvir a sua palavra e também guardá-la. Porque os mandamentos de Deus revelam o seu caráter. Não terás outros deuses diante de mim.
Deus, ele quer ser único. Não farás para ti imagem de escultura. Ele quer que os seus adoradores adorem e sirvem somente a Ele e nenhum outro Deus além dele. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele quer que nós tenhamos respeito por Ele, respeito pelo seu nome, e não ficamos o tratando com brincadeira, falta de seriedade, zombaria, e a ridicularização, outras coisas semelhantes a estas. Honra teu pai e tua mãe. Hein? Deus, ele honra as pessoas. E ele também, ele quer que nós obedecemos às autoridades superiores a nós. Não matarás. O Senhor, ele quer a vida e conserva ela. Não adulterarás. O Senhor, ele é leal e ele cumpre os seus compromissos. Não furtarás, ele não rouba. Não dirás falso testemunho. O Senhor, ele diz a verdade, e da sua boca não sai engano. Não cobiçarás. Deus, ele não deseja ser o que o outro é e ter o que ele tem. E além desse mandamento, nós temos que guardar a palavra de Deus, porque os seus mandamentos nos revelam sobre o seu caráter. E além disso, nós também temos que ouvir a sua palavra e guardá-la, porque por meio da comunicação nós podemos conhecer mais profundamente uma pessoa. O Senhor Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Em uma certa tradução. Na tradução que estou usando, se diz: a boca fala do que há em abundância no coração, disto fala a boca. Outra coisa que é necessário fazermos para que conheçamos mais profundamente a Deus está contada em Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Esses versículos estão querendo dizer: se nós ouvirmos as palavras de Deus e as aceitarmos, escondermos conosco os seus mandamentos, e se nós amarmos, querermos, buscarmos, procurarmos, valorizarmos a sabedoria e a inteligência, o conhecimento e o entendimento, então nós entenderemos o que significa temer a Deus. Também nós conheceremos a Deus. E também saberemos o que Ele sabe. No versículo 6 ao 8 está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Aqui está revelando que, unindo esses versículos, para nós termos intimidade com o Senhor, nós temos que amar, ouvir a sua voz. E também temos que querer ouvi-la. Se fizermos isso, o Senhor, ele nos falará mais sobre si mesmo. E ele guarda o seu conhecimento para aqueles que andam retamente em seus caminhos. Andar em retidão é andar em linha reta e não desviar-se do caminho. E também ele concede o seu conhecimento para os que são sinceros. O que é sinceridade? Segundo a palavra sincero significa sincera, segundo um certo site que li. Ser sincero é ser uma pessoa que não esconde
É claro que nós não devemos ser totalmente sinceros, não esconder nada, abrir toda a nossa vida, né? Nós temos que ser sinceros, com moderação. E na presença de Deus, nós temos que ser sinceros, mas não demais, no sentido de falar todo o mal que há em nós. Se nós pensarmos uma ofensa contra alguém, nós não temos que repetir a ofensa diante do Senhor, mas sim dizer: Senhor, eu pensei em ofensas contra o meu próximo, me perdoe. Coisas assim. Eu desejei eu desejei cometer aquele pecado, aquele outro. Perdoe-me, Senhor. Eu senti ira e guardei esse sentimento ao invés de rejeitá-lo. Perdoe-me, Senhor. E também, hein, nós temos que ser sinceros também, não apenas nas nossas confissões. Nós também temos que ser sinceros falando ao Senhor o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, quais são os nossos planos, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos bons desejos. Aquilo que nós contamos para os nossos amigos, nós também temos que contar para Deus. Porque Ele é o nosso melhor companheiro. Não há amizade melhor do que a amizade com o Senhor. Falando um pouco mais sobre o que fazer para que nós tenhamos mais intimidade com o nosso Pai Celestial e com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e também com o Espírito de Deus, nós precisamos temer ao Senhor. Em um certo salmo está escrito que o segredo do Senhor é com os que o temem. Eu não me lembro onde está escrito. Ah, achei. Em Salmos 25, versículo 14, está escrito: O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Deus, ele tem segredos, mas ele não conta a qualquer pessoa. Ele conta para aqueles que temem a ele. Temer a Deus é odiar o mal. Quem teme ao Senhor, ao ouvir os seus segredos, essa pessoa ela não usará esse conhecimento, essa informação para cometer maldades. E também ela não divulgará ao público aquilo que poucos podem saber. Se você deseja também saber mais sobre os segredos e mistérios do Pai, então tema a Ele, para que quando Ele quiser, Ele te diga mais sobre coisas que estão ocultas e que quase ninguém no mundo sabe, senão apenas aqueles que Ele escolheu contar. Em resumo, meus irmãos, para que nós conheçamos mais a Deus, nós temos que orar a Ele com sinceridade, orar a Ele não escondendo o que está em nosso interior. E também nós temos que ler a Bíblia Sagrada e guardar as palavras que estão escritas nela para praticarmos elas. Porque por meio da Bíblia, que é uma das principais maneiras que Deus se comunica conosco, nós podemos ouvir a voz do Senhor. E também o Senhor, ele contará as suas coisas pessoais para aqueles que amam a Ele. E também temos que amar a voz do Senhor e querermos ouvi-la. E para que nós conheçamos os seus segredos e mistérios divinos, devemos temê-lo. E essa aqui também é algo importante para termos intimidade com Deus, nos relacionarmos bem com Ele. E como fazemos isso? Fazendo bem ao Senhor, respeitando Ele, amando-o, honrando-o, sendo leais a Ele, o valorizando, nos lembrando dele, nos importando com Ele,
o querendo e também desejando fazer a sua vontade e não somente a nossa. A vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, sabe? A vontade do Senhor é santa, justa, boa, agradável e perfeita, tá? A vontade humana muitas vezes é o oposto disto. É corrupta, é perversa, é má, desagradável, imperfeita. Tá? E além disso, nós também temos que nos comunicar com o Senhor com sinceridade e com verdade. Também com respeito e amor. Lembre-se que Deus ele é Pai, sim, e também Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Juiz. Por isso, quando estiver diante de Deus, relacione-se com Ele com intimidade, porque Ele é seu Pai. Mas também relacione-se com Ele com respeito, porque ele é teu juiz e também o teu Rei e o teu Deus. Bom, agora eu quero finalizar essa mensagem. Se porventura, meus irmãos, vocês praticarem esses ensinamentos, vocês serão abençoados e também se tornarão pessoas melhores. Vocês se relacionarão com a Trindade de uma maneira melhor do que antes e também conhecerão ela com mais profundidade. E o conhecimento que vocês obterão com esse relacionamento íntimo, com esse relacionamento profundo, certamente vai mudar a maneira de vocês pensarem, agirem e falarem, fazendo que vocês vivam melhor e se relacionem bem com cada pessoa que encontrarem. Uma pessoa boa, uma pessoa má, uma pessoa fácil e uma pessoa difícil também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser.